Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés, aleluia, de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa de perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Mas o apóstolo João, ele tirou uma definição muito clara, E tendo a bolsa, tirava o que nele se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa-a, que ela guarde isto para o dia em que Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Até aqui. Irmãos, essa palavra, ela traz 3 aspectos, Essa palavra, ela é para a pessoa que tem um coração para Deus. Pessoa que não tem um coração para Deus ou que não é cristã, essa palavra não é para ela. São para pessoas que temem ao Senhor, que têm um coração generoso ao Senhor. Esse é o sentido, dessa literatura aqui que o pastor traz. Esses 6 dias que Lázaro preparou ali um banquete, uma ceia, ele convidou muitas pessoas a estarem ali. Isso indica que a ceia, a comunhão, é um ambiente onde se celebra o corpo de Cristo. Jesus iria ser morto, ele iria ser entregue, mas 6 dias antes, ele foi convidado para estar ali na casa de Lázaro. Com certeza, Lázaro estava fazendo um culto de agradecimento ao Senhor, uma festa, e todos estavam ali reunidos, alegres, cheios do Espírito, voltados ali para o que o Senhor estava fazendo. E essa mulher, ela chega nesse ambiente e ela derrama ali, começa a lavar os pés do Senhor e enxugar com os seus cabelos. Irmãos, esse é um contexto, é um ambiente, A gente precisa contextualizar tudo. O ambiente de uma casa onde tinha várias pessoas e que os pés de Jesus foi ungido, E a ênfase aqui é nos pés, nessa porção é nos pés de Jesus. A gente sabe que Jesus Cristo é o cabeça do que, irmãos? Da igreja. Mas tem uma outra porção da Bíblia que fala que Jesus também foi ungido a cabeça. Amém? Mas os pés foram ungidos. Então Jesus é o cabeça, ele representa o cabeça, o corpo representa quem, irmãos? A igreja, a vida da igreja. A célula, a comunhão que estava tendo ali, representa Cristo ou a igreja? A igreja. A gente percebe mais uma vez, A gente vê que Marta, ela representa o quê? O serviço. A gente não pode menosprezar a questão de Marta. Por quê? Porque Marta aponta para o serviço. Nem todos os irmãos sabem pregar, nem todos os irmãos sabem cantar, nem todos os irmãos sentem um chamado de serem enviados, para pregar o evangelho, por assim dizer, Mas existem pessoas que se sentem chamadas para se pregar o evangelho, e outros são chamados para ofertar, para servir na obra
outros gostam de limpar, outros gostam de fazer muitas coisas. Na vida da igreja existem muitas áreas que podem os filhos de Deus serem úteis, né? E aqui nós vemos essa questão, porque Lázaro, ele aponta para todos nós, que um dia estávamos mortos, mas que fomos o que, irmãos? Ressuscitados. Se a gente for estudar o livro de João, você vai ver que o Senhor, ele começa com a criação. No princípio criou Deus os céus, né? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? E tudo se fez por meio dele, né? Sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo se tornou carne, habitou entre nós, entre os homens. Então aqui nós vemos o princípio. No capítulo 2 nós vemos Jesus já chamando os discípulos. No capítulo 3 nós vemos Jesus encontrando, né, com quem? Com Nicodemos, não é isso? Nicodemos está ali, né? E ele queria nascer de novo, era um cara culto, intelectual, cheio de inteligência, e aí o Senhor manda que ele nasça de novo, ele tem que nascer de novo. No capítulo 4 o Senhor encontra quem? Aquela mulher samaritana, né? Aquela mulher que já tinha bebido de muitas fontes, ela já tinha 6 maridos, né? Já tinha tido 5, que ela estava atual não era dela, e o 6º homem era Jesus, o 7º homem era Jesus que estava entrando na vida dela. Aí quando você vai para o capítulo 8, capítulo 9, até chegar ao capítulo 11, que é o capítulo que é o último estágio do homem, que é a morte, nós vamos ver inúmeros milagres, os homens das mãos ressequidas, a lepra aponta para o pecado de rebelião, de rebeldia. Então Jesus, ele vai manifestando milagre após milagre, e o último milagre é o que, irmãos? A ressurreição. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele está mostrando claramente que a morte de Lázaro é uma tipificação, era uma tipificação, porque por meio de Cristo, todos aqueles que estavam mortos voltariam a reviver. Amém? Então a gente vê claramente o espaço que Jesus vai andando, vai falando, vai explicando, vai mostrando. E o último estágio, o último fagulha do homem é a morte, né? Eu não aguento mais, eu estou doente, ou a pessoa pode estar enferma, ou ela pode estar querendo tirar a vida, ou ela está querendo desistir de tudo. É o último estágio, né? A gente vê também o milagre das talhas, né? Das 6 talhas, do milagre do casamento, do número 6, aponta para o homem também, né? As talhas cheias de água, porque o vinho já tinha acabado. A alegria do homem acaba, e a alegria de Deus só vem quando a alegria do homem acaba. Aí o Senhor diz: agora é minha hora, bota aí, enche a talha de água. A água tipifica Cristo derramado dentro do homem, vaso, número 6. Cristo seria o Espírito derramado, a água viva derramada dentro daquelas talhas. E o Senhor simples dá uma ordenança, e aquela talha de água se torna o quê? Talhas de vinho. Vinho novo, mais precioso, mais gostoso. Verdadeiramente os homens dão os melhores vinhos, depois eles servem os piores, mas você guardou o melhor para o final, né? Eles falam isso. Então tudo isso aponta para a nossa caminhada com o Senhor, né? Então tem várias maneiras de você enxergar Jesus ali no Evangelho de João. E o último estágio então aqui é que Lázaro havia sido morto. E na vida da igreja é importante nós termos irmãos que têm testemunhos para dar. Eu estava com um determinado problema, e eu orei e Deus me abençoou. Eu estava com determinada situação, eu orei e Deus abriu as portas para mim. Eu estava enfermo, Jesus me curou. Você sabe, esses são os milagres, essa é a tipificação de Lázaro, né? É a tipificação de Lázaro. Então sempre vai haver aquele irmão que testemunha, aquele irmão que recebe a bênção, aquele irmão que convida muita gente, porque, irmão, vamos concordar aqui, quando nós recebemos um milagre, as pessoas vêm por causa do milagre, não é verdade? A Bíblia fala que na casa de Lázaro estava cheio, a casa estava cheia de gente,
Por quê? Porque o camarada tinha morrido, estava 3 dias morto. E tinha gente de longe que não estava acreditando que ele havia sido ressuscitado. Pessoas participaram do enterro de Lázaro. Pessoas saíram tristes, mas depois de 3 dias Jesus chegou. Imagina você, nesse período de tempo, recebendo a informação: pois é, Lázaro foi enterrado. Não, está vivo. Não, eu fui lá, eu participei do enterro. Não, está vivo, o homem ressuscitou. Não, eu enterrei ele, eu estava lá. Pois é, ele vai dar uma festa, homem. Ele vai dar uma festa e Jesus vai estar lá. Então muita gente chegou naquela casa. Muitas pessoas chegaram naquela casa. Por causa do quê? O testemunho de Lázaro. Então é importante para nós sempre termos pessoas como Lázaro. Testemunho, orar, responder, e o Senhor manifestar a vontade dEle, o querer dEle, o propósito dEle na vida de cada pessoa. Isso é um ponto, né? Isso aponta para esse tipo de irmão. O segundo irmão aponta para o serviço, que é Marta, né? Marta, ela também, ela é como uma base. A coisa está acontecendo, mas ela está servindo não só Jesus, como todos que estão ali. Ela sempre servia. Quando Jesus chegava, ela preparava algo, a dormida, a comida, o banho, tudo ela preparava. Então ela tinha essa chamada, como tem muitos irmãos que têm esse tipo de chamamento. Eles servem na obra, eles estão ali para servir com as suas riquezas, estão ali para servir com aquilo que Deus colocou no coração deles, eles estão ali para ofertar, dizimar, primiciar, eles estão ali sempre para se esforçar e em prol aquele que vai falar, aquele que vai expressar. Então Marta, ela tipifica uma base sólida, em que a igreja tem que ter. A igreja não pode ser feita só de adoradores. A igreja, ela tem tudo. Quando você vai lá em Atos, você observa que existe o ministério da palavra, que o apóstolo Pedro fala, não é legal a gente abandonar a palavra, né, o estudo da palavra, a oração, né, e servir às mesas. Não, vocês têm que escolher alguém para servir, ministério do serviço. Amém? Então, eu com os apóstolos, nós vamos nos dedicar à palavra. Amém, glória a Deus. Mas enquanto você fica só na palavra, dá problema, porque tem os irmãos do ministério de serviço. Foi para isso então que os apóstolos, a igreja, elegeram lá Estevão e outros diáconos que servissem, que cuidassem das viúvas, né, e das esposas dos helenistas, né, eram as viúvas, né, que estavam ali passando determinadas privações. Mas quando você vai do capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, você encontra Barnabé. Barnabé, ele serve no ministério da riqueza, né? Muitas pessoas não é mencionado, o único que é mencionado é o nome de Barnabé. Isso é muito importante para nós, porque tem algo a dizer, tem algo a falar. Quando Barnabé chega, ele vende o que tem e ele dá aos pés dos apóstolos. Ele não pergunta o que vai ser feito, como será feito, ele pega e lança ali. E no começo do capítulo 5, entra Ananias e Safira. Ananias e Safira, alguém, vê se está aberto. Alguém abre? Está aberto, está fechado. Então, quando chega ali com Ananias e Safira, nós vemos que eles tinham um determinado, como é que eu posso dizer aqui para os irmãos? Uma determinada posição na cidade. Eles tinham uma postura diante daquela cidade. Eles tinham um determinado prestígio ali, um status, exatamente, ali diante daquela cidade. E o que acontece, irmãos, diante disso? Ele pega e ele dá ali uma oferta. Ele dá uma oferta. Só que ele pega, ele vende, ele faz um tratado com a esposa dele, né? E ele vai e oferta aos pés do apóstolo
não é assim? E aí o apóstolo fala para ele: por que fizestes isso? Por que tentastes o Espírito de Deus? Por causa disso, eis aí os que vão te levar para o sepulcro. E o cara morreu lá na hora, e a esposa veio depois, não foi? E quando ela chegou, foi fazer a mesma coisa. E aí ela disse: olha, esses homens aqui vieram do enterro do teu marido, eles vieram te pegar também, né? Irmãos, isso é interessante, porque nessa porção que eu estou falando, como uma porção que nós lemos, elas têm um princípio espiritual muito grande. E eu fiz questão de fazer analogia por conta de comparar uma com a outra, por conta do serviço. Amém? No ministério de Jesus tinha um ladrão no meio, era Judas. Amém? Que depois nós vamos tocar nele. Amém? Lá no meio dos apóstolos, depois, posterior a essa situação, tinha Ananias e Safira. No livro de Atos, nós que somos da Igreja Videira, pastores, ensinados, nosso pastor Aloysio, um pastor que tem nos orientado bastante, se aplica um princípio de que no livro de Atos, quando se fala havia um certo homem, aí fala o nome, ou um certo casal, é porque não era crente. Amém? Porque todas as vezes que se fala no livro de Atos, que se fala de um filho de Deus, se fala havia um irmão, uma irmã, né? Havia um irmão, uma irmã, sempre mostrando que eles eram da casa, né? Porque muitos perguntam: por que Ananias e Safira morreram, se já estavam no tempo da graça? Por que eles morreram, né? E a gente precisa entender que eles não eram da casa. Quando você vê as pessoas, principalmente com a oferta, você vai observar que essas duas situações trouxeram morte. Judas, ele morreu, na verdade ele se enforcou, ele tirou a própria vida, né? Foi morte. E pastor, o senhor está querendo causar medo, pânico? Não estou querendo causar medo, eu estou querendo trazer aqui um determinado princípio, que nós precisamos ter de atenção, porque lá no livro de João, capítulo 12, a oferta era para quem, irmãos? Para quem era? Cristo, né? Mas a oferta, ela é tão espiritual e ela é tão profética, porque no capítulo 12 de João é ungido os pés de Jesus. E em Efésios se diz que Cristo é o cabeça de quem, irmãos? Da igreja. E ele fez com que a igreja se tornasse o que dele? O corpo. Então ali no capítulo 12, aquele óleo derramado sobre os pés tipificava, querendo ou não, o derramamento do Espírito de Deus que desceria sobre o livro de Atos, capítulo 2. A igreja deveria receber uma devida unção. E os pés do Senhor Jesus, ele foi o quê? Enxaguados com o cabelo daquela mulher. O cabelo da mulher significa o quê? Significa honra, a glória da mulher. Então a mulher se despiu da sua glória e honrou o Senhor com toda a sua glória. Não teve vergonha, ela enxugou os pés do Senhor ali. Ou seja, da mesma maneira, o Senhor tornaria a igreja gloriosa. Aleluia por isso, né, irmão? Maravilhoso isso. Mas, voltando à palavra, e nós vemos também, né, que nós estávamos falando de Maria, que era o serviço. E nós vemos também Marta, né, que era o serviço. Nós vemos também Maria. Maria, então, tipifica a adoração. Aquela pessoa que está ali para adorar, para elevar a obra do Senhor, para se dispor, né, se entregar ali aos pés do Senhor. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é muito maravilhoso. Então nós vemos três aspectos aqui, né? Nós vemos o serviço, nós vemos a riqueza e nós vemos o quê? Nós vemos a adoração. Mas a riqueza, nesse capítulo 12, a qual nós nos referimos, é que aquele nardo que aquela mulher derramou sobre os pés de Jesus era equivalente a um ano de trabalho, né?
Um ano de trabalho. E sempre quando, isso daqui é um ponto, sempre quando alguém quer ofertar algo além, a pessoa que não tem o coração para Deus, sempre vai importunar. Ela sempre não vai concordar. Ela sempre não vai. Você vê que. E tem um princípio também que o pastor Luiz ele fala nessa palavra que eu estou postando no grupo da igreja com os irmãos leiam depois. É importante os irmãos lerem e se ater aos fatos, e também a ministração que o pastor Aloysio vai estar, já tem disponível, nós já vamos colocar no grupo da igreja. Pedi até que o Mateus envie esse vídeo da palavra agora, domingo, no grupo da igreja. Então, a pessoa que ela não tem um coração para Deus, ela faz também a questão de disseminar no meio dos outros esse sentimento, que quando você vai na leitura, num outro contexto, que os discípulos falam assim, é uma perca, isso aqui é um prejuízo, fazer isso aqui. Você poderia ter vendido por 300 denários, não é isso? Por 300 moedas, não sei como é que era, não me lembro muito bem, mas você poderia ter vendido e repartido com os pobres. Mas o apóstolo João, ele fala assim, não era por causa disso, porque ele era ladrão mesmo. Ele fala claramente, ele era o quê? Ladrão. Esse período de tempo, Deus ele tem colocado algo no meu coração aqui na igreja local. Quando você vai fazer algo para Deus, quando Deus, em oração, você vai fazer algo para Deus, você precisa receber de Deus a direção. Eu, como pastor, não estou aqui para estipular valor, não estou. Você hoje precisa orar e deixar Deus manifestar no seu coração. Amém. Você sabe por quê? Porque Deus manifesta no seu coração e é Ele que se trata contigo. É Ele que vai fazer a provisão para você. É Ele que vai te catapultar. É Ele que vai te lançar mais lá na frente. É Ele que vai te elevar no nível. Não é pastor Danilo, não é videira, não é nenhum de nós. É Cristo. Porque Cristo é que vai manifestar no teu coração, amém? Mas a gente observa que Judas, então ele já estava disseminando dentro da igreja, esse sentimento, no meio dos apóstolos, ele já estava disseminando isso, né? E tanto é que ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Imagina se aquelas 300 moedas caísse lá, né? Mas aquela mulher, ela estava tipificando claramente que o Senhor daria um derramamento de espírito na vida da igreja após a sua ressurreição. Isso, irmão, é um princípio espiritual. Isso é muito precioso e a gente precisa se voltar para o Senhor. Toda semente que nós vamos entregar na obra do Senhor, nós precisamos estar com o nosso coração voltado. Eu não aconselho nem a dar. Se você não sente o desejo de dar, eu digo para você e imploro, por seu próprio bem, não dê. Por quê, irmão? Porque não está ligado no coração. Quando está ligado no seu coração, dê, porque Deus está manifestando algo no teu coração. É Deus e você. Nós temos falado muito sobre isso, sabe? Quando aquela mulher chegou diante do Senhor ali, e ela ofertou ali que ela derramou, porque ali Betânia significa uma casa de pessoas humildes, uma terra humilde, mas a glória, a honra, o nardo, a riqueza brota lá, porque quem dá é o Senhor. E o nome daquela mulher, a ação daquela mulher nunca mais seria esquecida, e nunca mais foi esquecida, né? A vida da igreja, quando nós fazemos isso, a gente marca tempos e gerações, a gente marca muitas coisas, e quando ela derrama ali aquele nardo, que ela coloca ali aquele nardo nos pés do Senhor, aqueles que estavam ao redor dele foram rapidamente influenciados por Judas. Não há necessidade. Se era para ter feito, sabe o quê?
vendido isso e repartido com os pobres, né? Era para ser feito isso, mas Jesus cala todos. Essa mulher, ela veio me preparar, ela veio preparar o momento para eu ser ungido, que eu vou ser morto. Ela veio me preparar em vida, amém? Não é assim? Ela veio preparar em vida, em vida. Isso mostra que nós precisamos ter o nosso coração em vida para servir na obra do Senhor. Mas volto a dizer, o coração dela estava o quê? Canalizado para Deus, voltado para o sentimento. O sentimento ali vinha do alto. Deus ministrou algo no coração dela. Ela simplesmente pegou e não buscou o quê? Conselhos de A, B, C, D, F, G, H, até a letra G, até a letra Z, né? Ela ouviu no Espírito, ela sentiu o toque do Espírito e ela chegou e apresentou diante do Senhor aquela semente. Então eu sempre falo, irmão, Deus falou com você? Sim. Foi quando eu estava em oração, eu estava no meu quarto, eu estava no meu carro, eu estava em tal lugar, eu senti um forte toque do Senhor. O Senhor falou profundamente no meu espírito. Não procure conselhos de homens. Lá em Gálatas capítulo 1, Paulo fala assim, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não pela vontade de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo. Ele não ligava porque falavam dele. Ele deixou claro que ele era apóstolo, porque o Senhor falou para ele que ele ia ser apóstolo. Então a opinião dos outros não interferiu no ministério do apóstolo Paulo. Da mesma maneira, somos nós, com a nossa oferta, com a nossa primícia, com o nosso dízimo, com o nosso serviço na casa, com tudo o que tem, nós precisamos, o Senhor colocou, eu vou fazer, acabou. Por quê? Porque o Senhor ministrou no teu espírito, o Senhor colocou no teu coração. É diferente de eu chegar e dizer, irmão, de hoje em diante nós vamos fazer desse jeito, você vai fazer isso, aquilo, outro. Amém, é bom, é funcional, vai acontecer, mas acredite no que eu vou lhe falar. Quando Deus colocar algo no seu espírito, vá lá, responda, você vai ver o quanto Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, amém? Quando a gente vai lá em Atos, capítulo 4, que a gente vê Barnabé sendo movido pelo Espírito, e ele tinha uma terra, e ele lançou mão sobre ela e vendeu ela, ele foi movido pelo Espírito, ele pegou aquela terra, ele vendeu tudo, e lançou os pés dos apóstolos, e virou e foi embora. O que se fala de Barnabé depois? Qual é o fruto disso? O que se diz dele depois? Se diz que Barnabé, ele recebeu um espírito de sabedoria, um espírito de mansidão. Se diz que Barnabé, ele foi um homem sábio, amém? Quando Paulo se converteu ao Senhor, apóstolo Paulo, se converteu ao Senhor no caminho de Damasco, o Senhor falou com ele, né, que ele ficaria cego por 3 dias, mas que o Senhor iria enviar um discípulo dele para cuidar dele, e o Senhor enviou Ananias para cuidar dele, não é isso? O menor irmão da vida da igreja, e o Senhor falou para ele, vai lá na casa do meu servo Paulo, ele está orando, vai na rua chamada direita, que ele está lá, ele está te esperando. E ele estava com medo, por quê? Porque Paulo era um cara assassino, ele encerrava os irmãos na cadeia, ele era pelo certo, um homem cheio de justiça própria. E aí ele foi lá, Paulo orou, recebeu a oração de Paulo. A partir de então Deus começa a tratar o ego de Paulo, e Paulo enxerga e foi alimentado e suprido, diz a Bíblia que ele foi alimentado, suprido e fortalecido por Ananias. E quando ele chega em Jerusalém, lá já estava Barnabé. Quando ele chega em Jerusalém, diz a Bíblia que, se você for ler o capítulo 9, 10, vocês vão observar claramente, Paulo, ele
ele pregava e discutia, né? Lá em Damasco, ele começou a pregar, e lá queriam matar ele. As palavras que ele pregava, não é que porque queriam matar por causa do evangelho, a perseguição já tinha vindo, né? E aí ele estava lá pregando o evangelho, queriam matar ele, desceram ele pelo cesto, ele era pequeno, chegou em Jerusalém. Quando ele vai pregar em Jerusalém, os helenistas queriam matar ele, linchar ele, mas Barnabé viu ele e disse: esse cara é muito precioso, ele está falando de coisas espirituais, só que ele é muito afoito, ele é muito agitado, vou levar ele, né, para algum lugar. Assim que eu tiver uma oportunidade, que eu ver um ambiente certo, eu vou levar ele para lá. E aí ele foi lá para o meio dos apóstolos, ficou lá. E quando Barnabé foi visitar Antioquia, juntamente com outro irmão, eles ficaram maravilhados com o ambiente, porque o ambiente era de serviço, era de alegria, era de paz, era de maravilhas. E ele falou assim: eu vou trazer Paulo para cá. Você sabe, nenhum dos outros discípulos pensaram nisso, mas a sabedoria entrou na vida daquele homem. Não, vou, serviço. Foi lá: Paulo, eu encontrei um lugar excelente para você, e eu vou ficar com você lá. E a Bíblia fala que Barnabé levou Paulo para lá, para Antioquia, e por 3 anos eles serviram, ministério do serviço, qual Marta estava fazendo. Por 3 anos eles serviram, oravam e jejuavam. Aleluia, né? Ele recebeu o Senhor no capítulo 9 como Salvador da vida dele, amém? Mas 3 anos depois, o Espírito Santo disse o que para ele? Separai-me agora quem? Saulo e Barnabé, para uma obra que eu tenho para eles. Quem separou, irmão? O Espírito. O Espírito separou. Então o Espírito, ele move no nosso espírito, amém? Vocês sabem muito bem que antes da descida do Espírito Santo, os discípulos, eles fizeram ali uma escolha. Pedro se levanta, fala: olha, vocês sabem que Judas fazia parte conosco no ministério, né? Mas uma coisa eu quero deixar claro aqui para vocês, irmãos, que Judas nunca chamou Jesus Cristo de Senhor. Judas, você vai ler nos escritos dos livros das cartas dos evangelhos, e nenhuma delas você vai encontrar Judas chamando Jesus de Senhor. Ele só se dirige a Jesus como mestre, ele não chama Jesus de Senhor. Por isso, irmãos, nós podemos ter dentro da vida da igreja pessoas que ofertam, pessoas que andam, que podem até ser discípulos, mas que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor da vida delas, como aquele que governa a vida deles. Você está entendendo o que eu estou falando? Parece assim anti-graça, mas é fato, está na palavra. É possível uma pessoa andar na vida da igreja, morrer e ir para o inferno. Por quê? Porque ela não entregou e não reconheceu Cristo como Senhor da vida dela, como Salvador da vida dela. Existem pessoas que reconhecem Jesus como Senhor, mas como Senhor como? Um mestre, uns têm ele como um grande espírito evoluído, outros dizem que Jesus foi um profeta. Semana passada nós falamos disso aqui. Quem diz o povo ser o filho do homem? Os discípulos. Olha, uns dizem que tu é João Batista, Elias. Irmão, isso é muito sério, porque nós precisamos ter e estar com Jesus, mas estar com Ele e contemplar Ele e ter a comunhão com Ele da maneira correta, porque ter comunhão não significa necessariamente que Ele ainda é Senhor da sua vida. Você ainda se governa muito, Ele não governa ainda nada, amém? Então quando a gente observa ali Judas falando que Jesus ali é mestre, Jesus fala bem assim: muito bem, você falou a verdade, eu sou mestre, mas eu também sou Senhor.
Você vai lá ler na palavra, você vai encontrar que Jesus se declara: eu sou Senhor e Mestre. Mas esse Senhor fala para quem? Para quem ele dirige essa palavra? Para Judas. Então, quando nós estamos na vida da igreja, é importante nós termos o nosso coração para Jesus Cristo como o Senhor. Como o Senhor, aquele que gera o sentimento no nosso coração. Amém? Então, quando nós vemos isso, capítulo ali que Pedro diz assim: nós vamos escolher alguém, nós vamos lançar sorte e vamos escolher alguém para ocupar o lugar de Judas. Amém? E aí o que acontece? Eles lançam sorte e a sorte cai sobre Matias. Mas o que se ouve de Matias depois? Nada. Mas quem foi Matias na história, na fila do pão? Nada. E quem era Paulo? Que muitos diziam que ele não era apóstolo. Ele disse: eu não sou apóstolo por causa de vocês. Aleluia. Eu sou apóstolo. Em Gálatas, eu acho muito linda essa expressão: Paulo apóstolo, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. O encontro dele foi com Jesus ressuscitado, não foi com Jesus da carne, nem com Jesus que estava morto. Ele encontrou Jesus ressuscitado, glorificado. É uma glória a mais. É exatamente o que representa os pés de Jesus sendo ungido pelo cabelo daquela mulher. A glória que a igreja ia receber por meio do Espírito Santo. Aleluia por isso. Aleluia. E aí o que acontece? Eles escolhem e não dá certo. Mas o Espírito separa Saulo quando ele está ali e ele tem um encontro. E quando chega no capítulo 13 de Atos, que o Espírito diz: separai agora Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho a manifestar na vida deles, a gente vê que agora tudo que Paulo vai falar não gera problema. As pessoas já não querem mais matar ele. Quando você vai em Antioquia, é totalmente o avesso da igreja em Jerusalém, né? Você vai na igreja em Jerusalém ali, que eles estão pregando o evangelho, é confusão, é problema, é tudo. Estavam querendo matar, tinha confusão por causa das mulheres, das esposas dos helenistas, das viúvas dos helenistas, tinha problemas, e os apóstolos eles estavam ali, se voltando totalmente para a palavra. Mas quando você vai em Antioquia, onde os cristãos, os discípulos, né, foram chamados pela primeira vez de cristãos, ou discípulos, né, cristãos, se não me falha a memória, porque o ambiente era favorável, o ambiente não era de briga, não era de confusão, não era de contenda, o ambiente era espiritual. E Pedro, ali, o Barnabé leva ele para um ambiente espiritual. O contexto de vida de Barnabé é que ele se torna um grande investidor na vida de Paulo, até uma determinada caminhada. De lá ele segue o caminho dele, e Barnabé também segue o caminho dele, porque quem discipulou João, o jovem João, né, que era seu sobrinho, que depois foi enviado para Paulo, que Paulo solicitou a ida dele, quem discipulou, pelo que tudo indica, foi Barnabé. E hoje existe o evangelho de quem, irmãos? De Marcos. O evangelho de Marcos praticamente ele foi escrito por Marcos, João Marcos, né? Ele foi ensinado aos pés de Barnabé, e depois ele foi servir ao apóstolo Pedro, o qual escreveu a carta de Pedro, né, dado o nome de Marcos. Mas a gente sabe que a autoria é de Pedro. Os irmãos estão entendendo aí como é que o Espírito age? Como é que ele faz? Faça, é uma oferta de missão? É uma oferta de missão? Deixa o Espírito gerar no seu coração. Faça o que o Espírito de Deus colocar no seu coração. Não pergunte conselho. Quando Deus pede, não peça conselho de homens. Vá e faça. Deus está te chamando. Vá e faça. Não espere nada dos homens, porque a recompensa vai vir do alto, a provisão vem do alto, o poder vem do alto, a resposta vem do alto. Amém, irmãos? Amém. Quando a gente vê isso, que essa mulher, ela foi grandissimamente abençoada. Essa mulher, aleluia, a casa de Lázaro se tornou um ambiente de igreja, onde havia serviço, palavra, adoração e riquezas. Aleluia!
Então, quando nós damos algo que o Senhor move o nosso coração, vai e faça. Não pestaneje, vá e faça. Isso daí vai gerar mais o que entre nós? Mais vida com Deus. Mais vida você vai ter com Deus. Mais vida você vai ter com Deus. Você vai olhar mais para o homem. Quando cheguei aqui, tinha pouquíssimos irmãos aqui. Eu me alegrei. Há um tempo atrás eu ficava muito triste. Mas eu entendo que o meu negócio não é com a igreja. O meu negócio é com Cristo. Não é a igreja que vai me recompensar. Quem vai me recompensar é Cristo. Porque dele, por ele e para ele. Então eu preciso aqui, com muitos ou com poucos, de acordo com a palavra de Deus fala, né? Como Paulo fala para Arquipo, diz a Arquipo para ele atentar para o ministério que ele recebeu, para ele cumprir. Então não é o tanto que você tem, que é importante, mas é o quanto fiel você tem sido àquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, para ministrar, para falar, para ensinar. Aleluia por isso. Quando você vai para o livro de Atos capítulo 5, que você vê esse casal ali movido pela cobiça, pelos planejamentos próprios, da própria cabeça, do próprio intelecto, ali, levando algo ali diante de Deus, eles chegam a cair mortos. Irmãos, isso é muito profundo, porque não se trata agora de Cristo, se trata da igreja, amém? Judas, ali ele pegou ali uma situação ferrenha, ele vendeu Jesus e depois ele se arrependeu e ele mesmo fala que ele vendeu o Senhor, pegou a corda, correu e foi se enforcar, amém? E Jesus mesmo fala lá no capítulo 17, né? Judas era quem, irmãos? O filho da perdição. Não é porque o Senhor designou que ele fosse o cara que ia se perder, não, o Senhor amou ele até o final. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Jesus amou os 12 discípulos até o final, mas o Senhor deixava sempre que cada discípulo tomasse a sua decisão. Semana retrasada, nós falamos de quê? Aqui, que Jesus foi visitar os discípulos que estavam indo para longe. O Senhor ceiou com eles, né? Ali desapareceu. Agora a decisão é de vocês. O Senhor desapareceu. O que eles fizeram? Continuaram a caminhada deles ou voltaram? Voltaram para Jerusalém. O que o Senhor manifestou para ti não é para A, B, C, é para você. Vai e faça. O mistério é contigo, não é com os outros, é com você. A prosperidade, a aliança, o poder, a glória que o Senhor vai manifestar é somente com você. Não quer dizer que deu certo com você, que vai dar com os outros. É porque o Senhor está se revelando para você. Não é para os outros. É simplesmente para você. O Senhor tocou no coração ali de Barnabé. Amém? O Senhor tocou no coração dele. Mas o coração de Ananias e Safira foi movido pelo Senhor? Não foi. Foi coisa do braço deles. Foi força do braço. Então, irmãos, entenda algo aqui, que nós estamos falando aqui. Hoje é o culto, né, em que nós vamos tirar a oferta, né, para as missões. Pastor, eu posso ofertar um valor? Eu queria um valor. Eu não estou aqui para lhe dizer valores, porque entre você e Cristo é o noivo da igreja, né? Então a igreja, ela precisa avançar, crescer, se multiplicar em vários locais, mas isso daí é entre a pessoa e Cristo. Cada um tem hoje que parar e dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, toca no meu coração, me mostra. Quando você faz isso, você cresce espiritualmente, você cresce em comunhão, você cresce em espírito. Sabia disso? Você cresce em espírito. Você sabe que o nosso espírito, ele estava morto antes de Cristo entrar na nossa vida. Amém? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o que acontece? O nosso espírito é o quê? Ressuscitado. Amém? Glória a Deus, é um novo espírito, você fica novo, zerado, amém?
Nosso corpo, diz a Bíblia em Tessalonicenses, que o nosso corpo será o que, irmãos? Glorificado. Aleluia. Mas a alma, não se diz que nós vamos receber uma nova alma. Amém? A alma se diz o quê? Que ela será transformada. Ela vai ser transformada. Como é que ela é transformada? Pelo Espírito. Ela é saturada pelo Espírito. O Senhor fala só pelo Espírito. O Senhor nunca fala na carne, porque a carne não tem condição de direcionar você. Ela direciona para a morte, ela direciona para soberba, para orgulho, para mentira, para enganação. Ela direciona para quê? Para facção, para problemas, para avareza, amor ao mundo. A carne direciona a alma para isso, nunca para Deus, nunca. Culto, vigília, oração, nunca nosso corpo vai estar movido pela carne para servir a Deus. Sempre é o Espírito que satura. Amém? Já fomos transformados. Nosso espírito já é um novo espírito. Nosso corpo será transformado em um novo corpo. Mas a nossa alma, ela está sendo saturada pelo Espírito. Cada direção que o Senhor te dá e você faz, ela está recebendo uma nova ressignificação. Cada direção que o Espírito te fala, uma nova ação o Senhor está movendo dentro de ti. Cada palavra que o Senhor vai manifestando no teu coração, você vai agregando novas experiências, e você vai se tornando de um homem carnal, você vai se tornando um homem espiritual. Aleluia por isso. Aleluia. O fato é que esse casal morreu. Morreu por quê? Morreu porque não teve esse cuidado. Então, irmãos, que as nossas ofertas, elas não sejam uma oferta humana, humanamente falando, ela não seja algo carnal, ela venha a ser movida pelo Espírito. A gente vem a orar e dizer: Senhor, está aqui, Pai, fala no meu coração, ministra no meu coração, vem, age, manifesta em mim, eu quero ouvir. Irmãos, eu já tive muitas experiências, e vou falar para você, para que você não venha quebrar a sua cara, que você não venha dar um tiro no pé. Eu vou falar da minha experiência. Quantas vezes Deus me falou coisas e eu fui pedir conselho de outros, e os outros acabaram: não faz isso, não faz isso, não é bem assim. Olha, e acabou o quê? Que essas coisas foram me limitando, mas chegou um momento, tempo, em que o Senhor começou a manifestar no meu espírito: vai, não fala para ninguém, é entre eu e você. Você sabe, irmãos, oração fala de intimidade, oração fala de Deus e você. O que o Senhor fala lá em Mateus 6, né? Entra no teu quarto, não é assim? Tranca a porta da tua casa, do teu quarto, fala com o Senhor em secreto, não é assim? E em secreto o Senhor te responderá, te recompensará. Publicamente ou secretamente? Secretamente. Por que o Senhor fala disso? Porque as pessoas, elas não querem ter comunhão com o Senhor, elas querem fórmulas. O Senhor quer comunhão. Os homens querem fórmulas, porque é mais fácil pagar. Imagina que nós fôssemos pagar a salvação, não era mais viável? Vou pagar a salvação 10 mil, pronto, oh aleluia, está aqui, está paga a minha salvação. Mas o Senhor te salvou de graça, amém? Salvou de graça. O que Ele quer? Ele quer que tu pague um preço para Ele agora? Não, quer comunhão, filho. Comunhão é o quê? É relacionamento. Ele quer conversar com você, quer falar com você, quer manifestar a vontade dEle no teu coração, no teu espírito. É isso que Ele quer, é isso que Ele deseja, né? Então aqui nessa casa, nessa porção aqui que nós lemos, da casa de Maria, de Marta e de Lázaro, nós vemos esses princípios que foram mencionados aqui conosco, que é importante, irmãos, é muito importante você receber a voz do Senhor no seu espírito, e seguir essa voz é um ato de fé. Você está entendendo? O problema não está em Deus falar, porque Deus fala com todos, amém? O negócio é seguir, porque a nossa alma é um negócio sério. Para encerrar, em Mateus capítulo 6,
o Senhor chama a riqueza de Senhor. É um único. Na Bíblia nós vemos que o Senhor fala de deuses, não é verdade? Na Bíblia está repleto de deuses, mas no capítulo 6, já ali quando o Senhor está falando de muitas coisas elevadas espiritualmente, ali, quando o Senhor está falando ali, Ele fala assim, vocês se preocupam muito com o que vão comer, com o que vão beber, não é assim? Olha, lírios do campo, né? Nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha os passarinhos do céu, eles cantam, se alegram, mas todo dia o Pai dá comida para eles, né? Então ele vai ali mostrando, aí ele fala assim, ó, quanto mais vocês, homens de pequena fé, muito mais eu darei, muito mais eu farei, entregarei muito mais coisas, né? Aí ele vem, traça de novo outras coisas. Não podeis servir a Deus ou a riqueza. Então ele diz que Ele é Senhor, que Deus é o Senhor, mas ele diz que a riqueza também é o quê? É Senhor. E quando é, irmão, é assim, como é que eu vou definir aqui esse negócio? Então quer dizer então que ter dinheiro é pecado? Então ter dinheiro, eu não estou servindo a Deus se eu tenho muito dinheiro? Não, ele deixa claro que você não pode se devotar, essa é a palavra na contextualização de Mateus 6, você não pode se devotar a um e deixar de servir o outro, ou você serve a um e abandona o outro, não é assim? Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas. Aonde é então que a riqueza que eu tenho, que é uma bênção, que Deus colocou na minha vida, que tem me suprido, aonde é que ela se torna Senhor da minha vida? Quando ela define o que você vai fazer, quando ela toma governo no seu coração, e ela então é que decide com o que você vai gastar, com o que você vai fazer. A partir daí, ela se torna Senhor da tua vida, ela se torna Senhor dos teus próprios negócios, ela faz com que você trabalhe o tanto que ela quer que você trabalhe, que você fale dessas coisas. Eu não quero misturar aqui as coisas do mundo com as coisas de Deus, mas existe uma frase em uma canção do mundo que diz assim, que você possa pelo menos uma vez na sua vida dizer ao dinheiro quem é dono de quem. Quem é dono de quem? Nós, como somos filhos de Deus, amados de Deus, nós governamos sobre o dinheiro. Uma vez que o dinheiro passa a ser Senhor da nossa vida, Ele é que governa nós. Ele é que diz quanto tempo, se eu tenho ou não tempo para as coisas de Deus, se eu tenho ou não tempo para aquilo que Deus vai manifestar no seu coração. Porque lá no capítulo 13 de Mateus, fala-se da parábola do semeador, e saiu a semear, né? Uma semente caiu aonde? No meio, na beira da estrada. A outra semente caiu no meio da areia, não é assim? A outra semente caiu aonde? Caiu no meio dos espinhos, e a outra caiu na boa terra. Aqui caiu na beira do caminho, né? Veio os pássaros do céu e comeram a semente, né? Aí o Senhor fala, esses daí são aqueles que não deram tanta atenção à palavra de Deus. Mas veio aquele outro que caiu no meio das pedras, as perturbações, as perseguições que vieram sobre aquela pessoa, roubaram a semente do Senhor. Mas teve outros que caiu no meio dos espinhos, né? Ali, e os cuidados dessa vida, diz a Bíblia, né? Sufocou a palavra de Deus. Quando é que sufoca a palavra de Deus? Quando eu não tenho mais tempo para nada de Deus. Os meus compromissos me sufocam em tudo. Eu sou ocupado nisso, eu sou ocupado naquilo, eu tenho aquela outra situação, eu tenho aquela outra, aquilo vai sufocando. Tudo que Deus tem colocado no teu coração vai ser o quê? Sufocado. Vai ser sufocado. E vai vir para quê? Para destruir a tua vida. Então o Senhor diz que
o cuidado desse mundo, ele sufoca. O Senhor, o CEO desse mundo é Mamon. Ele é o Senhor desse tempo, Ele é o Senhor desse mundo. Então Ele nos sufoca, Ele quer colocar coisas e coisas. Não obstante, a gente pode ver a situação de Israel no deserto. Porque está claro na nossa cabeça, porque há mais de 800 anos, 2000 anos, Jesus, mais, acho que mais uns 3.000 anos atrás, quando o povo de Israel vivia em cativeiro, eles queriam orar, eles queriam servir ao Senhor, mas o que acontecia? Faraó governava eles. Eles estavam crescendo, multiplicando. O faraó dizia: olha, eles estão se tornando grandes, vamos botar mais barro, vamos botar mais palha, vamos ocupar mais eles, para que eles não tenham tempo para a família deles, para que eles não tenham tempo mais para a multiplicação, para crescer, que eles não tenham tempo para servir ao Senhor. Sufocaram até o ponto de o Senhor enviar Moisés para libertar o povo. Da mesma maneira, o Senhor enviou Cristo para nos libertar. Ele é o Senhor da nossa vida. Então, sabe o que eu quero dizer aqui para você, irmão? Que Deus, Ele quer te fazer próspero. Você é próspero, Deus, Ele quer colocar riquezas em você, mas o Senhor quer também te dar sabedoria para governar a riqueza, não para ser governado por ela. O Senhor quer te dar essa riqueza para você governar ela, né? E quando nós temos esse coração voltado para o Senhor, quando nós temos o nosso coração voltado para as coisas de Deus, sensível, Deus mesmo ministra no teu espírito, Deus mesmo, Ele fala no teu coração. Irmãos, aqui nessa igreja, essa igreja aqui é fruto de fé. Você sabe, eu falo, vou falar, e tantas vezes que eu precisar falar, eu vou falar. Determinada vez eu cheguei numa loja, eu falei para minha esposa, nós fomos comprar tinta, que eu sentei numa cadeira dessa, eu disse: Senhor, é dessa cadeira que eu quero. Aí a minha esposa: amém, vamos morar. Eu peguei, confiei, entreguei na mão do Senhor. Nós estamos nelas hoje. Amém. Senhor, nós queríamos um prédio mais aconchegante. Nós, os irmãos, suado, fica um negócio tão difícil. Hoje os irmãos estão com frio, os irmãos já vêm com um negócio, né, mais agasalhado, mas um tempo atrás, os irmãos vinham, era pingando, a camisa era molhada. Você sabe o que aconteceu? Deus nos favoreceu. Amém? Agora, eu conversando com meu cunhado Otoniel, né? Falando: mano, eu tenho vontade de ter uma placa daquela dali, ó. Foi dessas caixa alta, né? Daquelas dali, ó. E falou assim: meu cunhado, eu vou lhe falar, esse negócio é caro. O negócio é caro, assim, isso aí. Mano, eu digo: não, eu tinha pensado em 3 mil. 3 mil? Ele falou: chega nem perto de 3 mil. Isso aí vai para 20 mil, 20 e tantos mil. Aí eu disse: aleluia. Então amém, eu vou deixar quieto. O Senhor me surpreendeu. Irmão, eu falo dessas coisas para gerar fé. O que eu vou ganhar com uma letra dessa? Não, mas o nome do Senhor é evangelizado, é anunciado. E eu chorei, sabe por quê, irmão? Porque eu vi que a obra é do Senhor, não é minha. Ele só precisa de alguém que tenha fé. Ele só precisa de alguém que creia. E o Senhor enviou. Irmão, de fato, uma placa dessa aí, ela montadinha é 20, 25 mil. Ou mais. Que aqui nós estamos em Santarém. Esses lugares por aqui é tudo caro. O cidadão aqui do lado está fazendo uma placa do comércio dele. Por baixo aí dá do jeito que ele queria, né? Com a CM e tudo, ia dar uns 30 mil aqui. Ele está louquinho, ele: pô, gostei demais, ele gostou, mas o que falta nele hoje? Recurso. E nós aqui com um pouquinho de gente, o Senhor é tão bom. Não é, irmão? Você sabe por que essas coisas acontecem? Porque a pessoa ela tem o coração voltado para Deus. Deus, Ele move, irmãos. Deus, Ele supre, Ele envia pessoas para você, para te abençoar. Sabia disso? Quantas vezes eu deixei de exercer o meu trabalho porque é domingo? Não, mas é domingo. Eu digo: olha, irmão, fique à vontade, eu não vou poder lhe servir, eu vou estar no culto, pregando, anunciando a palavra, e eu não abro mão disso. E no outro dia, Deus me favorecer,
com 3, 4, 5 vezes mais. Quantas vezes isso mostra que eu sou o Senhor daquilo que Ele tem colocado na minha vida. Não aquilo que o Senhor colocou, agora é Senhor sobre a minha vida. Você vê isso na vida de Abraão. Abraão pediu um filho de Deus. Ele foi lá, deu um jeitinho na força do braço, veio Ismael. 11, 12 anos sem falar com o Senhor. Tomou o espaço. Não havia mais comunhão, não havia mais holocausto. O Senhor um dia aparece para ele de novo. Eu vou te dar um filho, Abraão. Mas não é esse? Não, esse daí é filho do teu esforço. Eu vou te dar um. Já com 100 anos, a esposa com 90. O Senhor colocou um menino lá na barriga dela. Isaac, riso, alegria, favor. Agora é de Deus. Amém? Então, irmão, nada do que o Senhor nos der pode tomar o lugar de Deus. Que o Senhor seja o Senhor da sua vida. Que o Senhor governe a sua vida. Aleluia, como eu quero que o Senhor governe sempre a minha vida. Me governa, Senhor. Às vezes eu quero ser um desgovernado, mas eu quero que o Senhor me governe. Me governa, Senhor, me governa. Não me dê nada além do que me leve, Senhor, para longe de Ti. Essa é a minha oração. Me capacita para ter riquezas. Você precisa orar assim. Me dá sabedoria para ter riquezas. Coisas grandes, que o meu coração venha se embriagar da Tua presença, não pelas coisas que o Senhor vai me dar. Isso daí é ter um momento de comunhão. Então o Senhor, Ele quer fazer o que conosco, irmão? O Senhor, Ele quer dar-nos as coisas grandes, mas Ele também quer o quê? Ele quer a sua resposta. A resposta vem de você, a fala vem dele, Ele fala, e todos os filhos ouvem, mas a resposta vem de você, para comigo? Não. Para com o pastor Aloísio? Não. A sua resposta é para com Deus, porque Ele é quem vai te favorecer, Ele é que visita o teu coração, Ele é quem mostra para você. Lembre-se lá de Gênesis, quando o Senhor diz, e Deus olhou o quê? A Abel e a sua oferta. Deus olhou para Abel e olhou para a oferta. Tá legal, casou, a oferta quer e Abel quer, tá junto, tá ligado os dois, então é favorecido. Deus olhou para Caim e olhou para a sua oferta. Olhou para Caim, a oferta até queria, mas o coração de Caim não era para o Senhor. Amém? Então, que a gente venha aprender a tirar lições. Que essa oferta de missões seja uma oferta abençoada, né? E pastor Aloísio tem sido um grande homem de Deus para a vida da igreja no Brasil e no mundo. Eu louvo a Deus pela vida do pastor. Peço que Deus lhe dê muita saúde, muitos anos de vida sobre a vida dele, sobre a filha dele, sobre a esposa, sobre as netas, sobre tudo que o Senhor tem colocado na vida dele, né? O Senhor colocado coisas grandes na vida dele, e a gente vê o tanto que o pastor Aloísio é um homem sério, é um pai. Eu posso dizer que é um pai que eu nunca tive, né? Que tem assim aquele cuidado, a preocupação, o carinho, né? Eu tenho certeza que essa oferta de missões, ela vai superabundar lá em Goiânia, aqui, em todas as videiras do Brasil e do mundo. Assim nós cremos. Amém, irmãos? Então nós vamos orar nesse momento, para que a gente venha orar por essa oferta. Amém? E eu quero aqui encerrar essa palavra orando, agradecendo a Deus, dizendo